Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bem-vindos a mais uma live. Olá pessoal, hoje a nossa live vai ser com uma pessoa especial, porque ele tem um projeto assim, gente, que quando nós ficamos sabendo, né amor? Com certeza, foi muito Ficamos bacana. logo assim de cara, porque é algo assim muito único, muito exclusivo e ele vai contar cada detalhe pra gente. Exatamente, vamos dar uma boa noite pro pessoal que tá chegando. Pessoal, sejam Boa noite. muito bem-vindos mesmo. Estou super ansioso com essa live de hoje, a Josi acabou de entrar. Já vi que o Felipe também já entrou. E olha só a cor desse vinho, gente. Sensacional. Está um espetáculo. Tá um espetáculo esse vinho. Ele vai abrir mais em taça, mas eu abri esse vinho, dei aquela goladinha inicial, mas com certeza é um vinho bacana que daqui mais uns 15, 20 minutos, com certeza ele vai entregar muito, mas muito mais. Mas eu acho que sem mais delongas, até pra gente testar o som. Aliás, tá todo mundo ouvindo bem? Tá tranquilo? Dá um joinha aí quem tá ouvindo, ou se tá algum problema no som, por favor. Mas eu já vi que podemos chamar ele já, né, Josi? Pode chamar. Vamos chamar. Já entrou, vamos chamando ele já pra gente poder testando o som, né? Uhum. Já testa aqui certinho. Aqui. É aqui, né, Josi? Aqui. Isso. Aqui. Tá no vivo com o Vini. Já chamei, viu? Vamos ver se... Mandei o convite pra ele. Ver se ele vai... aê! A Roberta acabou de entrar. Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo certinho? Estão me escutando bem? Sim. Tá tranquilo também aqui. Você tá ouvindo bem, não? Deixa eu só Tudo dar uma ótimo. ajustadinha aqui na altura da câmera aqui pra não cortar a cabeça da Josi. Aí, tá bom assim, Josi? Subir mais um pouco. Tá ótimo. Tá ótimo. Aí, joia. Pessoal, dá um joinha. Se tá tendo algum problema de som, por favor, avisa que aí antes de começar a gente já acerta o que tiver que acertar, né, Felipe? Exato. Tá um pouquinho baixo só o seu, aqui pra gente. Vamos dar uma olhadinha aqui. Estão me escutando bem? Agora sim. Show. Fica um pouquinho mais perto da câmera, então. Show de bola. Meu amigo, vamos dar aquela conversada inicial nos bastidores, né? Sensacional, hein? Você sabe que eu peguei um pedacinho daquele queijo curado para experimentar. O cara, com certeza, bateu certeiro no queijo. Sensacional. É fantástico. É uma uva diferente. Como eu falei, é entender como um ser vivo que merece ser e respeitar o tempo de abertura, como eu te falei. Eu abri um Teródigo agora, o nosso Teródigo 2020, que a gente vai estar falando aqui da live, né? Que a gente vai lançar. Deixei 30 minutos de decanter. Eu tô quase que emocionado. Para mim, Show! o melhor Teródigo do Brasil, literalmente. Porque Com certeza, com certeza. E esse rebo ali, ele tá impecável também. Nossa, tá eu não ia falar o rótulo, mas ó, Desculpa. já que você já... Olha lá. Ó. Gente, tô tomando um Rebo 2020. Quantas garrafas produzidas? Desse, não chega a 500 garrafas. Sensacional. Mas vamos lá, então. Vamos começar a nossa live, né? De verdade. Aí vamos fazer. Aliás, primeiramente, quero agradecer demais, né? Esse tempo que você está tendo com a gente. Aí eu sei que a sua vida é corrida. O pessoal vai entender, você vai contar um pouco da sua história pra gente. Então, agradeço de coração. Imagina. Fomos muito, mas muito felizes quando a gente conheceu vocês, seu projeto incrível, né? Acho que isso é bem a cara do Tassi Prosa. Vinhos exclusivos, vinhos de altíssima qualidade e, cara, e vinhos únicos, né? Que assim é um negócio que encanta a gente aí de coração. Então a gente é muito feliz, né, por ter conhecido você, o seu projeto. Semana que vem a gente vai estar junto lá no Wine South America. Com É um certeza. prazer de se conhecer pessoalmente, né? Então vai ser muito bacana. Então acho que para a gente começar, eu falo demais, às vezes eu me empolgo nas perguntas. Cara, você tem toda a autoridade, como eu sempre falo, para me cortar, ou se eu falar alguma besteira também. Estamos aqui para tirar a informação o máximo possível. Então acho que a gente pode começar
com você se apresentando, quem é o Felipe, né? No que ele é formado, e depois a gente parte pro projeto que eu tentei falar, mas eu falei, não, vou ficar quieto, porque tipo, tô treinando desde as 7h30, velho. Aos poucos tu vai pegando, fica Com tranquila. certeza. Fica à vontade, Felipe. Muito obrigado. Então, o meu nome é Felipe Guarnieri, né? Eu sou natural da cidade de Bento Gonçalves. Hoje resido em Garibaldi. 24 anos, né? Um jovem sommelier de formação. Entre as formações que eu tenho, a ABS é uma delas, W7 é outra. Então, cada vez mais. O que eu sempre falo, vinho é uma bebida de 8.000 anos que eu não entendo nada até hoje. Então, é um estudo contínuo. Eu sou um perpétuo enófilo, né? Um estudante do mundo do vinho. Então, realmente é algo que tu sempre vai aprendendo coisas novas. O que sempre falam, né? Eu gostaria de trocar tudo o que eu sei pelo que eu não sei, porque é belo. Quem me acompanha sabe, essa semana de aula de Ucrânia, vinhos da Ucrânia. Não imaginar, né? Então, imaginem-se a Itália, né? Como o nosso projeto ele remete esse lado cultural e histórico. A Itália são diversas DOCGs, micros, terroir. Então, existe essa expressividade em relação ao respeito dessas localidades. Uhum. Trabalho, né? Já quer dizer, há anos, né? Com trabalho no Hotel Spa do Vinho, me desligando aos poucos, justamente para lidar com o nosso projeto de vinificação. Professor também, professor de sommelier do curso do Senac de Bento Gonçalves, no curso do chefe gourmet de Farroupilha, também dando aula. Eita, nós! Então, aos poucos, né, me aprofundando agora na questão educacional do mundo vinho, que ensinar é aprender 10 vezes mais, né? Então, com verdade, certeza. com certeza. Com Então, certeza. E agora, dando a frente ao projeto de vinificação, iniciado por mim e pelo meu irmão, pela nossa família, né, com um cuidado em nos colocarmos no mercado como não uma vinícola que elabora números, mas que elabora experiências. O contato direto com o cliente, da compra até a abertura na mesa, o uso do decanter, a aeração, o acompanhamento gastronômico, entender o que é essa variedade. Para nós é importante. Então, foge do vender a garrafa e lidar como se fosse um número, um cliente. É ir muito mais além. Essa é a nossa preocupação. E desde o início é o que eu sempre falo, né, meus amigos? O cliente brasileiro, o consumidor mundial, não digo mundial, mas principalmente, né, o brasileiro, ele é acostumado com 3 palavras: Merlot, Cabernet Sauvignon e Malbec. Não sair da zona de conforto e permanecer dela. Todo sentido. Vejam os dados da Embrapa. No Vale dos Vinhedos são mais de 100 variedades cultivadas dentro do Vale dos Vinhedos, dentro dos 83 quilômetros quadrados. É quase que inacreditável imaginar que existem outras expressividades. Eu não estou falando só de uva italiana, como Ancelota, como Teródico, como Rebo, mas característica portuguesa, Touriga Nacional, Alvarinho. Alvarinho. Muita coisa a explorar. Meu Deus! E se você me permite um gancho para a gente, nessa Por favor. conversa, foi exatamente isso que chamou a atenção, né? Porque quando você explicou do seu projeto para a gente, e a princípio, né, o método de produção, qual a raiz desse método que a gente vai falar mais na frente, foi isso que chamou a atenção. Uvas totalmente diferentes, né? Exato. Um conceito novo, isso é legal. Isso o pessoal já vem falando. Nada contra Merlot, Cabernet, com certeza, sim, tem vinhaços. Mas essa exploração que está tendo hoje de outras variedades de uva feitos com vinhos aqui no Brasil, porque geralmente você vê muito isso fora, né? Bastante. Brasil pouco explorado, né? Então, ver um projeto que nem esse, com vinhos fantásticos que nem esse, cara, eu acho assim, isso incrível, né? E uma pergunta que eu quero te fazer para emendar o que você já conversou, para a gente não voltar muita conversa, é: com quantos anos você começou a estudar, moço? 24 anos de idade, já tem toda essa formação, já é professor ainda por cima? Na verdade, ao mundo do vinho mesmo, eu iniciei com 18 anos. Após concluir, né, o ensino médio, a minha família sempre trabalhou com alimentação. A minha família é proprietária de uma pizzaria aqui em Bento Gonçalves, então sempre ligado a... Tem que comer uma pizza aí a semana que vem, então? Tem que. Vamos junto. Vamos combinar. Combinado. Sem Então. dúvida. Com E eu sempre fui testemunhas, hein? E eu sempre fui ligado ao serviço em si, ao serviço de sala.
né? Como profissional do serviço de salão, como garçom, e aos poucos me aprofundando cada vez mais. Eu nunca me deixei ficar na zona de conforto, sempre fui me aperfeiçoando. E quando descobri o mundo vinho com 18 anos em si, aí sim eu me encantei e mergulhei de cabeça. A minha família já trabalhava, né? Minha família já tinha um cultivo, desde o período dos meus bisavós, avós, enfim, pais, do cultivo das vinhas, né? No interior de Garibaldi, Santo Alexandre, no interior de Monte Belo do Sul, que são duas cidades vizinhas a Bento Gonçalves, só que são uvas comuns, uvas vitis labruscas, né? Inclusive Sim. tem umas coisas para falar disso. Mas é uma questão cultural. Eu sempre falo, uva comum pagou conta de grandes vinícolas durante muito tempo e continua pagando até hoje. Enquanto eu falo de 28 milhões de hectolitros de vitis viníferas hoje no Brasil, eu estou representando cerca de 280 milhões de hectolitros de uvas não viníferas, uvas labruscas, uvas americanas. Então, é uma cultura muito forte que tem que ser respeitada, né? E a gente permanece isso. Inclusive, a grande surpresa que a gente vai falar, e eu já vou falar agora para não perder o gancho, é que nós, mês que vem, estaremos lançando a nossa linha de vinhos de mesa. Olha só! Legal. Exatamente. Só que algo diferente. Vinho de mesa, o que é o vinho de mesa do Brasil? É que pode ser um vitis vinífera, só que 0,01 tiver de uma uvinha comum, uma Isabel, uma Bordeaux, se remete ao vinho de mesa. O nosso vinho de mesa ele é 70% Sangiovese e 30% Isabel. Olha! Já fiquei curiosa. Um tanque único de 400 litros. Quando nós São umas iniciamos, 370 garrafas, mais ou menos. em média, não vai passar disso. É fazer o que não se esperava. Você sabe muito bem no nosso andamento, no nosso projeto, Sim. a cultura só da uva italiana. Então, vamos lançar um vinho de mesa? É uma questão cultural histórica brasileira. Vamos lançar, com certeza. Mas vamos pôr vitis vinífera de Sangiovese ali. É um produto diferente. Então, é representar isso de uma forma muito mais... Quando a gente faz com amor, o resultado final é imprescindível, né? Eu sempre falo, ninguém melhor para entender da própria arte do que o artista. Então, é mostrar para uma possibilidade para o mercado, Sensacional. tu pode fazer vinhos fantásticos fugindo da cultura. E quando eu falo cultura, eu quero fugir do concretismo, o que eu falo. Eu sempre dou como exemplo, Chile, Argentina, Uruguai querem fugir disso há anos. Se a gente for pensar, o Malbec se tornou tão apto na Argentina que a gente só tende a pensar que só tem Malbec. Ou Exato. o Taná no Uruguai, ou a Carmenère no Chile. Carmenère é a quarta uva mais plantada do Chile. Tu tem Cabernet Sauvignon sendo muito mais plantada. Então, é respeitar que eu não quero fixar o Merlot no Rio Grande do Sul. Eu quero dizer sim que ele é o vinho base da DO Vale dos Vinhedos, que eles fazem vinhos interessantíssimos. Só que eu quero dizer que tem muita outra tradição também por trás. Sim, sim. explorando. Não, que isso, o pessoal que vai acompanhar a nossa live aí, que ficar até o final da live, com certeza vai entender. E foi muito bacana essa sua explicação inicial, porque quando você contar o seu projeto, vai agregar muito bem tudo aquilo que você está querendo explicar, né, cara? Então, assim, foi muito legal esse seu start, porque na hora que você começar a falar de verdade do projeto, vai ser bacana. E o pessoal aqui no chat Já, tá o pessoal já está doido interagindo, por esse já lançamento, quer hein? saber desse lançamento. Deixa eu aproveitar o gancho que eu te cortei mesmo, desculpa. Imagina, A gente vai poder provar isso na Wine ou ainda não vai dar? na Wine não vai dar. Não vai dar na Wine? A proposta é o invase no início do próximo mês, né? No início ali, quando a gente está envolvido um pouco com a FinaShop, né? Mas até o final do próximo mês de setembro é algo que a gente vai estar querendo mostrar para o mercado de início, porque é algo diferente, então, né, com trabalho em cima, com marketing explicativo, né, e botando ao consumidor o que é este produto, para a gente querer fazer um pouquinho de história ali com um produto totalmente diferente. Mas vamos poder conhecer na Wine um outro produto nosso, icônico, que é o Brut Rosé de Trebbiano, Toscano e Nebbiolo. Vocês degustaram o Nebbiolo com Ancelota. Nós lançamos... Ancelota. Exatamente. Nós lançamos agora o Trebbiano, Toscano e Nebbiolo, que vocês vão poder conhecer. Show, show. E pro pessoal que entrou depois, está entrando na live agora, o vinho que a gente está degustando hoje, tem toda uma linha dele aqui, mas hoje, ó, o pessoal do Vida de Enópolis, aí a Dani, a Min Pires do Rio, a gente está tomando um Rebo 2020. Menos de 500 garrafas produzidas. Tá? Só o negócio é
super, mas hiper exclusivo e de uma qualidade, gente, Incrível. tá incrível. Os vinhos, ó, eu degustei, tive a oportunidade, né, de degustar os outros vinhos dele. Tem um espumante que eu tô ansioso para pegar, mas não vamos atropelar a live para mostrar para vocês, né? Mas vamos deixar ele falar, porque eu só fico ansioso, eu começo a atropelar toda a pauta. A gente já não segue 100%. Já não segue 100%, né? Entendeu? Já não segue 100%. Pô, mas que legal, que legal. Eu acho que agora a gente pode entrar já, né? Entrar aí nessa parte, vamos entrar... Vamos contar um pouquinho do projeto. Do projeto, exatamente. Agora o nome, fala você? Vini dell'Eternità. Vini dell'Eternità. Esse é o correto. Esse é o correto. Que na pronúncia nada mais significa que vinhos da eternidade. É respeitar o vinho como um ser vivo que ele é, né? É respeitar o tempo, é respeitar quanto tempo eu posso guardar uma garrafa de vinho. É respeitar essa característica. E quando eu falo vinhos da eternidade, é me remeter ao que a Itália elaborava até a década de 80. O que eu vou chamar de vinho clássico. Vinho elaborado na Itália até a década de 80. Tu não degustava um Brunello Montalcino, um Chianti clássico, um Barolo, um Barbaresco, que não tinha, no mínimo, 10 anos de amadurecimento e evolução. Seja no carvalho, seja na própria garrafa. Tu respeitava o tempo. Hoje, dessas legislações, essas DOCGs, essas DOs, elas já representam cerca de 5 anos, 6 anos no máximo. Então, vai muito mais além. O que eu preciso ter para um vinho ser de guarda? 2 características básicas. Acidez e aroma. E os nossos vinhos têm muito isso. E é o que eu falo. Acidez é a espinha dorsal de uma harmonização. Eu tenho um filé ali com gordura, com estrutura. Todo mundo tende a pensar numa harmonização por tabela, que é aquelas tabelinhas de Google que a gente vê, que gordura é tanino. Não. Acidez é a espinha dorsal. Ela limpa a untuosidade deixada na boca. Então, isso para ele, esse vinho aqui com uma carne mais gordurosa, com uma carne mais forte, ou até mesmo se de repente uma carne de caça, eu acho que vai muito bem. Exatamente. E é uma outra cultura, né? O que eu sempre falo, grandes avalistas, né, do mundo do vinho, né, grandes entusiastas, Robert Parker, um belo exemplo, ele traz em sua filosofia, que é muito seguida, né, uma das pessoas mais respeitadas do mundo do vinho, que vinho tem que ter alguns componentes específicos para se determinar a qualidade em si, que é o álcool e o carvalho. Isso impregnou na cultura do brasileiro. Vocês vão entender porque eu vou explicar das aduelas, porque os nossos tintos são todos aduelados. Estou fazendo uma apresentação de produtos, uma loja, um restaurante, uma vinícola, em qualquer ponto. E quando você determina o uso do carvalho, 12 meses, 24 meses, 36 meses, a primeira pergunta do consumidor brasileiro, como o nível de espanto, é primeiro ou segundo uso? Como isso fosse um papel determinante da qualidade final do produto. Isso é, se é primeiro uso, eu vou ficar feliz, vou ficar, né, me vem uma caixa. Agora, se é segundo uso, eu tendo, ou eu atendo a acreditar que o vinho tem menos qualidade. O que não é a cultura, infelizmente, ainda a cultura muito forte dentro do Brasil. E é isso que nós trabalhamos dentro dos nossos vinhos, né? O uso das aduelas, de carvalho íntegro, novo, carvalho de primeiro uso, na filosofia tão, né, popular, mas que dão a mesma conexão da integridade de um carvalho borgonhês por inteiro, de 225 litros. Então, é fugir das mentalidades presas ao consumidor brasileiro e querer inovar ainda mais. Uhum. Entendi. Agora, só para voltar um pouco no que você falou, então, você usa, né, o negócio da Itália. Isso é velho mundo, né? Velho mundo. Não, velho mundo, né? Velho mundo, totalmente. Totalmente, né? Uma técnica velho mundo mesmo, né? Técnicas ancestrais de vinificação. Seja ela a técnica um pouco mais clássica de vinificação, ou no nosso caso, Trebbiano toscano, que sofre batonagem, né? Que aí sim é uma técnica francesa, mas ainda é remetente, né, a respeitar a integridade estrutural do próprio produto. Ou no caso o rosé que vocês têm ali, que é o rosé de sangue, que é de sangria, né? Que é a técnica mais nobre de elaboração do rosé do mundo. Olha a tonalidade. A gente tem que entender que a casca da uva, o processo de maceração, ela não passa só tonalidade, ela passa complexidade, tanino vegetal, molécula olfativa. Então, o rosé, se tu botar com uma carne ou com um prato um pouquinho mais,
fermentado, ele vai ter estrutura de aguentar. E, inclusive, esse rosé que vocês têm ali é o único rosé de teródigo do Brasil. Eu ia falar, eu estava esperando você acabar de falar, porque a Dani com certeza já está curiosa. Que rosé do que aí, né, Dani? Então, rosé de teródigo, Dani. Exatamente. Inclusive, hoje eu quase chorei de tarde. A gente foi até a nossa área de vinificação e nós estamos fazendo um Brut Rosé de teródigo, né? 100% teródigo. Também o único do Brasil. Gente, o perlage que aqui... Ele até perde a linha com tanta novidade. Não, Depois o pessoal que trabalha com a gente faz tempo não gosta de contar novidades. Só fala para mim depois que o vinho tá pronto. Porque eu fico todo dia mandando mensagem. Já ficou. Eu gosto de falar porque não tem. E isso não existe. É um produto bom, não é? Eu não sei. Vamos botar um parecido no lado. Vamos provar para ver, né? Exato, mas é que não tem, ele se torna único. E quando eu vi hoje aquele Brut Rosé que está numa tonalidade, um Brut Rosé dessa tonalidade, porque a gente usou o finalzinho do tag para elaborar esse Brut Rosé, com um perlage gritante, assim, ó, é de se emocionar. Quem me conhece sabe, eu gosto muito de brincar, porque a gente tem na beirada o Mr. Baga, né? Que é o Luiz Pato, né? Eu gosto muito de brincar aqui no Brasil. Eu sou o Mr. Teródigo, porque teródigo nós elaboramos de todos os estilos. Nós temos desde vinho tranquilo, no caso que a gente vai lançar na Wine. Sim. Nós temos o Rosé, nós teremos o Brut Rosé e nós também temos um orgânico de teródigo. Então, foge, né, da concepção. Então, é muito importante para mim. E quando a gente fala de Vini de l'Eternità, ela nasceu, o projeto de vinificação, com amor da teródigo. Porque todos sabem que eu sempre fui apaixonado pela teródigo, e quando nós ressurgimos com essa ideia de adquirir uvas, vinificações tão tradicionais, a teródigo ela sempre estava em primeiro lugar. Quanto é que a nossa primeira vinificação foi de teródigo. Então, o respeito com essa variedade, que é uma uva do Trentino Alto Adige, e quem vê no nosso rótulo vai ver que nós temos essas duas montanhas aqui, né? Esses dois morros, como a gente pode... Gente, ó. Exatamente. São as colinas de Cerne, que ficam em Mezzacorona, que é onde nasceu a teródigo. Ali, olha só! Então, é muito importante. Quando até tem um conto, né, que falam ali na Piana Italiana, que a teródigo lançou da seguinte forma. Nessa região existia um conde que vivia ali, o conde Firmian, e nessas colinas de Cerne, de Mezzacorona, existia um dragão. E o Firmian, ele foi combater, lutar contra esse dragão. E ele venceu a luta. Para comemorar, ele botou o dragão numa grande carroça e visitou as comunas distritos ali na Itália, vizinhas, de Mezza Lombardo, de São Michele Aladie, e diz que o sangue desse dragão penetrou no chão, escorria pelo chão, e ali nasceu as primeiras vinhas de teródigo. Quanto até que legal! Exatamente. Quanto até ela é conhecida na Itália como rosso como sangue de draco, vermelho como sangue de dragão. Por isso que esse rosé representa muito para mim. Ele é rosso como sangue de draco. Para quem está chegando agora, eu vi que o Carlos acabou de entrar. Carlos, boa noite, tudo bem? E eu quero fazer um comentário que a Dani acabou de comentar, e um negócio que eu estava exatamente pensando. Que ela falou que temos que arriscar sempre, os enólogos têm que fazer isso. Eu acho bacana, porque é exatamente o que eu estava pensando sobre você agora. Um cara de 24 anos de idade, com essa bagagem que você tem aí de capacidade técnica, de informação, cara, fazendo vinhos incríveis. Isso é uma das coisas que a gente curte, o nicho que a gente trabalha. Como você, a gente vê várias vinícolas nas quais a gente trabalha, que eles estão começando agora, fazendo os vinhos que estão topíssimos. Então, assim, cara, eu imagino você daqui 10 anos. Você vai estar voando. Não, exatamente. Porque, assim, com essa idade, cara, arriscando desse jeito, fazendo diferente. Sem medo, né? Sem medo, e coisas de altíssima qualidade, cara, não tem como dar errado. E é exatamente o que a Dani comentou, a gente fez um comentário. Tem que arriscar. Nada contra o Merlot. Merlot sempre vai ser um vinho top, Cabernet vai ser. Mas se a gente tem outras uvas para explorar, por que não? Por que não olhar para elas, né? Exato, ousadia, criatividade, exatamente, Durval. Exatamente isso. Então, assim, eu quis fazer esse comentário porque eu estava
quando você estava falando, estava pensando, e a Dani soltou aí, eu falei, opa, transmissão de pensamento. Mas, cara, mais uma vez eu te cortei, desculpa. Vai lá. Não, é isso. E eu super concordo, porque é o que eu sempre falo, né, meu amigo? Os jovens enólogos de hoje, né, esse elo, né, eu não estou aqui para citar só minha vinícola, eu posso citar várias outras. Sim, 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 sim. Penuta, Fop Ambrose, Causa, entre outras vinícolas. Isso é, o jovem de hoje, ele é inovador no mundo inteiro, em qualquer assunto. E ele não aceita fazer o que o pai, o avô ou, em cima, a tradição da família tinha o contato. Isso é, eu não quero fazer o que o meu avô fazia. Para o meu avô, eu teria grandes vinhedos de Isabel vendendo a uva a granel a R$ 1, R$ 2 o quilo e ganharia muito bem, fazendo 20, 24 quilos por pé. Não é o nosso intuito, né? É arriscar. Nós vemos vinícolas hoje fantásticas trazendo esses métodos de volta. E um belo exemplo é o uso da madeira brasileira voltando. Morreu em 2000 a madeira brasileira, né? A Grape, a Acácia, a Jequitibá Rosa, entre outras. E agora voltando com uma força, tem Riesling Renano passando em madeira de acácia. É essa inovação. Se arriscar, se arriscar. Um belo exemplo de se arriscar que eu dou é no nosso batonage. Batonage, nós vai ser lançado em novembro, tá, esse vinho. O nosso Trebbiano Toscano, que vale ressaltar que é a uva branca mais cultivada da Itália, 10% dos vinhedos de uva branca da Itália são de Trebbiano Toscano. Ele passa 9 meses no carvalho. 9, 10 meses a gente pode trabalhar, dependendo da questão estrutural, como nós conseguimos um Trebbiano com uma maturação fantástica esse ano. Ele vai suportar até um pouquinho mais, talvez até 12 meses, que vai talvez atrasar um pouco o lançamento. 10, 12 meses no carvalho, eu vou com um bastão ou com um batom, seja de madeira ou de metal, técnica borgonhesa antiga, abro o carvalho, boto esse batom dentro do carvalho e remexo, onde eu faço que a levedura que está decantada embaixo se reincorpore para o volume, para o líquido em si, para o mosto principalmente. Qual que é a diferença desse processo? O que faz um vinho ser evoluído, um vinho ter complexidade? É o tempo que ele passa na garrafa, evoluindo. Vinho ao ser vivo. A rolha, ela é porosa, ela permite que micropartículas de ar adentrem dentro dela, continuando o processo de amadurecimento e evolução. Imaginem vocês, eu abrindo 2 vezes por semana a rosca do carvalho e entrando oxigênio de uma forma constante. Eu posso perder o carvalho, ele pode oxidar. Mas a surpresa, o preenchimento em boca, a característica que esse método dá, mesmo sendo uma safra tão recente como a safra 2022, o belo exemplo que nós estamos elaborando, ele me dá uma característica de um vinho evoluído, talvez de 3, 4 anos. É inexplicável essa técnica. Poucas vinícolas do Brasil fazem, hoje são 2 vinícolas do Brasil que fazem método batonagem clássico, mas é a característica de respeitar o método e principalmente respeitar a uva. O que mais me dói, vinho ele representa lugar, vinho ele representa o que a gente fala, todo mundo sabe falar essa palavra, terroir, mas poucos sabem expressivizar a característica do terroir. Às vezes eu pego verticais e verticais de algumas vinícolas e indiferentemente da safra, a graduação alcoólica é a mesma, a estrutura é a mesma, o passagem de carvalho é a mesma. Me dói porque eu sei que tem alguma coisa envolvida aí. Uma enzima, algum trabalho enológico. Agora, quando eu respeito a uva que me entrega, eu sou muito conservador em relação a isso. Eu falo que a pequena brisa que bate nas folhas dos vinhedos, ela dá uma característica própria para aquele vinho. Chablis nos ensina isso. Tu tem um Petit Chablis, pouquíssimos euros, tu tem um Grand Cru Chablis, o dobro, o triplo, muito mais. É respeitar o local, é respeitar a maturação, é respeitar a acidez. As vinícolas têm hoje algumas vinícolas que não gostam da acidez dos vinhos, mas a acidez é a vivacidade, é o potencial de guarda. Então, sensacional, cara. Como vinícola, a Vini de l'Eternità sempre vai respeitar a característica da varietal. Quando você comprar os nossos vinhos e degustar Rebo, Teróldego, Moscato, Trebbiano, Nebbiolo, entre outras variedades, tu vai entender a característica estrutural e molecular daquela variedade. Exatamente. Exatamente. Não, e é legal, porque sabe o que assim, eu tô viajando aqui no que você tá falando, eu tô viajando. Porque, tipo assim, é o que eu sempre falo, nada contra, né? Mas você não vê um enólogo que produz 40 milhões de litros por ano fazer um comentário desse sobre vinho. Ele fala em produção. Né? Então, esse que é o volume.
Então, esse que é o diferencial quando a gente fala hoje, até em degustações que a gente faz, com todo o respeito que a gente tem aos vários níveis de vinho, às várias quantidades de produção e tal. É esse diferencial que a gente tenta explicar. É essa preocupação mínima com a quantidade e jogando todo esse potencial de preocupação na qualidade. Mínimo de intervenção enológica, um vinho de qualidade, um vinho que expressa o terroir. Uma verdadeira expressão, né? Exatamente, eu acho que a experiência acaba sendo incrível. A gente já fez alguns testes, né? A gente fez uma degustação recentemente com o pessoal do condomínio. Cara, foi fantástico. Porque eles entenderam na prática. A gente abriu algumas garrafas, né? O pessoal era acostumado a tomar outros tipos de vinho e tal, mas quando a gente começou a explicar, eles começaram a degustar o vinho, eles entenderam na prática, tanto que começaram a comprar vinho. Começaram a entender, né, o porquê, qual a diferença, né? Não só nisso, não só na expressão do terroir, na qualidade do vinho, mas é o que eu sempre falo também, é a quantidade de resveratrol, polifenóis que esse vinho tem e como isso é benéfico para a saúde. Totalmente. Né? Que aí cai naquilo dos ancestrais italianos, principalmente, que tomavam uma taça de dia e de noite, né? De manhã, de noite, de tarde. Exatamente. A gente visitou uma vinícola em Santa Maria e o pai da enóloga lá, a gente estava jantando, ele falou assim, eu tomo uma garrafa de vinho por dia. É meia garrafa no almoço e meia garrafa no jantar. E já falei para minha filha, vou trabalhar até os meus 94 anos, aí depois vou parar e vou viver a minha vida. Eu olhava para ele assim, né? Os caras já têm uma ideia já meio de louco, né? Mas é brincadeira essa parte, mas é verdade, né, cara? A qualidade do vinho também reflete muito nisso, né? Totalmente, totalmente. Mas vai muito de explicar isso para o consumidor. Eu sempre comento, meus amigos, imaginem vocês que nós encerramos 2019 com o último levantamento feito. O Brasil tinha em média 20, 21, 22 milhões de consumidores anuais. Isso é, uma pessoa que confirmava que comprava uma garrafa de vinho ao mês. Nós chegamos em 2021, 2020 nada foi feito pela pandemia, nós fomos para 2021, onde esse número saltou para 50 milhões de consumidores anuais. Isso é, houve uma grande mudança em relação ao hábito de beber vinho. Adendo, palavra errada, desculpa, me corrigindo. No mundo do vinho tu tem duas portas. Beber e tomar é pegar e virar a taça e apreciar e degustar. Eu uso só apreciar e degustar. É que nem na gastronomia, né? Você vai se alimentar ou vai apreciar o jantar? Ou vai apreciar. Ter experiência, né, Josi? Exato, Há uma muito... diferença entre se alimentar quando você está trabalhando e quando você sai para jantar com a sua esposa, com amigos, né? Você tem aquela experiência gastronômica. É totalmente diferente, né? Exatamente. Mas era essa questão, porque eu fico imaginando, às vezes eu paro e penso, poxa, um aumento de 30 milhões de consumidores anuais. O que essas pessoas estavam acostumadas a degustar? Vinho chileno de baixa qualidade? Possivelmente, tá? Porque a gente sabe que o que entra aqui no Brasil de linha reservada, hoje, para vocês terem uma ideia, o maior importador de vinho do Brasil é a Conditor, com 28 milhões de hectolitros por ano. É um consumidor muito forte. Porque existe mercado interno para isso. Ou muitas vezes vinho contrabandeado, né? Que a gente sabe que a gente não tem a segurança legal daquele produto, uma falsificação. Sendo muito isso, né? Muito. Ainda muito forte. Desse caminho, como a gente fala, né? Sim. Ou muito o paladar brasileiro. Eu vou chamar o paladar brasileiro aqui do povo da língua doce. Duas culturas são isso. Cultura histórica com a cana-de-açúcar e cultura com estilo americano de fast food. Aceitar o açúcar de uma forma muito mais dominante. E o que as pessoas querem? Sentir doçor na boca com o do vinho. O que o vinho chileno traz? Se a gente fosse pensar, Garzón, Taná, vinho uruguaio, se ele entrasse em território brasileiro respeitando a legislação brasileira, ele seria um vinho da nossa classificação demi-sec. Meio seco, no caso. Tem um doçor evidente ali. Sim. É muitas vezes entender o consumidor brasileiro. É um consumidor que quer sentir doçor. Não é à toa que Moscatel tem uma cultura fantástica, né? Claro, eu vou respeitar muito a IP Farroupilha, que é para mim uma das IPs fantásticas do Brasil, que é uma feita uma Moscato, né? Fantástica mesmo, mas é ainda uma cultura muito forte no Brasil. Então, eu falo que o meu trabalho hoje é readequar o paladar brasileiro. Show. Pegar tá ainda um pouco grosso ali, não vou dizer imaturo, mas ir aos poucos trabalhando ele. Para quando tu for numa adega, numa loja,
conversar com a Josi da Taça e Prosa e ver o rebo, ver o teródigo, já ter a segurança de que quero ter uma experiência diferente. Então, é um trabalho de formiguinha em formiguinha que vai muito mais além. Eu dou um belo exemplo. França. Tá estudando moda, tá estudando engenharia, tá estudando qualquer curso superior na França, tu tem uma cadeira de enologia. Eles estão trabalhando o paladar francês. Não é à toa que tu não compra um vinho francês pelo rótulo. Tu não vai ver a casta nos rótulos franceses. Tu vê a região, tu vê o produtor. Exato. Então, vai mais além. Exato. Não, e é legal você falar isso, porque assim, quando a gente esteve no Sul a primeira vez, alguns enólogos lá no Sul até fizeram comentário, já que você puxou o assunto, fizeram algum comentário que, na verdade, os vinhos da Conte Toro que vêm para o Brasil, eles são diferentes dos vinhos que vão para outro lugar, porque justamente tem esse trabalho com adição de açúcar para atender o público brasileiro, né? Totalmente. Exatamente isso. Que é isso que a gente tenta sempre explicar para o cliente de uma forma respeitosa, é exatamente tentar educar nisso. Educar, não sei se seria a palavra correta, mas é explicar a diferença, porque o vinho chileno, ele é gostoso? Sim, ele pode ser, mas é diferente de qualidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Qualidade do vinho, qualidade técnica, né? Como tem muitos conservantes, né? Muitas correções, ele não é um vinho tecnicamente bom. Mas é gostoso porque tem lá adição de açúcar para poder dar sabor. Né? É isso que a gente tenta explicar nas nossas degustações, para que as pessoas entendam de forma respeitosa que, pelo amor de Deus, gosto, né? Mas diferenciar e entender a qualidade que os nossos vinhos têm, né? Entendeu? É essa a questão. É entender que vinho é paladar pessoal, cada um tem o seu. Pelo amor de Deus, cada um tem o seu. Desde que tu tira o refrigerante da mesa e bote uma garrafa de vinho, mesmo que seja vinho suave, pelo amor de Deus, vinho é paladar pessoal. Exatamente. Mas uma outra questão muito importante é esse vinho reservado, meus amigos, não ser um delimitador ou um motivo de análise para a comparação do vinho nacional. Porque é muito distorcido. Se a gente pega a classificação chilena em si, reservado está lá como indeferido. A gente não tem uma legislação legal que fala que a vinícola em Conte Toro tem que fazer desse modo para ser reservado. Ela inicia pelo... Exato. Tanto que... Por favor. Desculpa. Tanto que, seguindo essa regra, na verdade, no Chile, um vinho ele pode se considerar um vinho reserva com 11%. O clima lá é quente, qualquer vinho dá 11%. Lá, Exato. 60% eles podem considerar um varietal. Os outros 40% eles não são obrigados. Por isso você vê muito vinho chileno, várias uvas. Porque eles não são obrigados, pela legislação interna deles, colocar isso, né? Tanto que, assim, existem vinhos bons chilenos, sim. Totalmente. Até no comentário que foi feito agora. Mas também acima dos 3 dígitos, e alguns deles não vêm nem para o Brasil, eles vão direto para a Europa. Né? Porque... Exatamente. O meu papel aqui nessa fala, ele foi dizer que a gente não pode colocar vinhos, muitas vezes, dessa característica reservada de grandes corporações chilenas e igualar ou comparar com o vinho brasileiro. Exato. É isso que a gente sempre preza. Chile é inovador. Tem muita vinícola, tem muito vinhaço no Chile. Meu Deus. Para mim, junto com Nova Zelândia, é das vitiviniculturas mais inovadoras e tecnológicas do mundo. Tá? São fantásticos. Mas o meu trabalho, se a gente for pegar as 5 maiores importadores do Brasil, Conte Toro, tu tem ali o Pão de Açúcar, tu tem o Zafari, tu tem grandes redes de supermercado. E a gente sabe que o mercado interno pede muito esses vinhos. Então, que ele pode consumir esses vinhos. Sim, mas que muitas vezes a característica do vinho brasileiro vai ter outra dominância. E, novamente, vinho ele representa lugar. Então, pode ser o vinho do Vale dos Vinhedos para o vinho de Monte Belo do Sul. Cada um tem a sua característica. Quem dirá do vinho brasileiro para o vinho chileno? Exato. Falei isso em outra live. Se você pegar 3 merlots de 3 regiões diferentes, você não fala que é o mesmo vinho, mas é a mesma uva. Né? Exatamente. Mas show de bola. Eu acho bacana a gente dar essa esticada, essa colocação fora da pauta, para justamente as pessoas entenderem, né? Até pelo conceito não só dos seus vinhos, mas os outros vinhos nacionais que a gente trabalha justamente com esse mínimo de intervenção, tomando um cuidado para que o vinho expresse quase que 100% a uva, o terroir dela, e que isso acaba influenciando, né? Tipo, entre uma safra e outra nunca vai ser igual, porque o clima não é. Mas, exatamente. Né, eu acho bacana essa colocação. Te agradeço por essa aula aí, fora da pauta, aí, que foi incrível. Com certeza a galera também tá comentando aí, é muito bacana.
A gente tem uma cliente nossa que ela fala que ela gosta das nossas lives porque ela aprende muito sobre os vinhos brasileiros e as nossas lives acabam sendo uma aula de aprendizado sobre os terroirs, os vinhos, né? Isso que é muito bacana, né, cara? Tá. O pessoal tá perguntando, é verdade, eu lembrei disso agora. O pessoal tá perguntando aonde fica a sua vinícola? Ela fica na cidade de Garibaldi. Até o final do ano nós estaremos com uma sala, uma experiência, né? Como você fala, a nossa experiência, o nosso momento vinho, o nosso passar, né? Entender e colocar isso para o nosso consumidor, nossos estilos, ele é muito... Então, já dando uma palhinha do que vai ter nessa sala, nessa nossa área de degustação, nós temos 2 experiências que elas podem ser feitas hoje, tá? Aí sim o local é diferente, o local não é em si da nossa sala de degustação. Até o final do ano nós teremos uma, que é a degustação Immersione. Immersione é uma degustação de 6 rótulos, onde você degusta um rótulo de cada região específica da Itália. Então a gente vai... É bem bacana. Aprende um pouco da região italiana que tu está degustando, seja lá o Prosecco do Vêneto, o Teroldego do Trentino Alto Adige, o Ancelotti do Friuli Venezia Giulia ou o Negromaro da Puglia, um belo exemplo. E você ganha uma Filipette da Roma, onde você vai vincular a sua memória olfativa. Então é um treino, é uma mini aula de 3 horas. E nós temos a Apprezzare. A Apprezzare é uma degustação da nossa linha de vinhos tintos com charutos, né? A gente sempre gostou. Tá começando a ficar em alta isso também, né? O charuto, né? Muito forte, muito forte. Na nossa região também isso é bacana demais, porque são hoje apreciadores de charuto, né? Tem toda a elegância, assim, o charme, a apreciação. E também a questão de aroma é muito própria do próprio produto, tem a sua característica também. Então é algo que a gente está pegando pouco a pouco para levar a experiência para esse nicho de mercado que vem crescendo cada vez mais. Então você degusta os nossos vinhos tintos com charuto, isso é uma tarde inteira, tá bem bacana mesmo. Show, cara! Experiência que legal! Que legal! Bacana. Que legal, muito que legal. bacana. Uma coisa que também agora, voltando um pouco à pauta anterior, só porque eu já falei isso em algumas lives, mas acho que fica bacana, fica muito legal a gente registrar já, que para quem vai ver a live gravada depois, é que assim, por outro lado, né, a gente vê o vinho nacional crescendo de uma maneira com potencial tão forte que, acreditem, já tem vinícola nacional fazendo vinho e já vendido para fora. Tem muita gente de fora que está vindo e comprando lote fechado de vinho nosso e levando pela qualidade, né? Então, é assim, por isso que a gente experimentem os vinhos nacionais, degustem, né? Provem os rótulos, a gente está com potencial muito forte. Ah, mas porque o vinho no Brasil era ruim? Sim, há 10, 15 anos atrás, realmente, não existia bons vinhos no Brasil. Mas nos últimos 10 anos, o pessoal tem feito um trabalho incrível. Vinhos premiados, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Potencial cresceu muito. O pessoal está trabalhando forte no terroir. Você vê aí o pessoal que nem o Gustavo Bertolini, uvas de altíssima qualidade. O pessoal da Valparaíso, lá o pessoal também faz uvas de qualidade extrema dos vinhos. Então a gente tem um potencial, né? A gente sabe que a gente pode falar de outras vinícolas porque não existe uma rivalidade. Nunca. Cada um tem o seu trabalho, a sua característica, né? Então, assim, é legal ressaltar esse comentário, já que tem essa mini aula aí, para quem está acompanhando a live, é legal ressaltar isso para justamente a gente abrir a cabeça. E provem, tem que tomar vinho do mundo todo, gente. Tem vinho bom no mundo inteiro. Josi está fazendo aula de sommelier, recebe as amostras, aí eu fico pirado quando ela deixa o 10zinho para mim. Mas é o que a Deise da Costa fala. Se colocar às cegas, o nosso vinho não perde para vinho nenhum do mundo hoje. Não. Antigamente, sim, como diz ela, já passei vergonha 10 anos atrás. Mas hoje, abro, mas sem medo de ser feliz em qualquer vinho, né, de outro país. Então, quer dizer, o potencial cresceu muito, a qualidade cresceu e a gente tem que, pelo menos, dar a oportunidade de experimentar para tirar a sua própria conclusão. Mas, falando em vinho, então, né? Te cortei em alguma coisa, mais algum comentário, só a gente pode ir, acho que, para os rótulos, né? Com certeza. Bom, vamos começar pelo Rebo? Vamos, Já está aberto aqui, estou tomando. Vamos começar por ele? Você quer começar por outro? Não, esse tá ótimo. Show. Xodó. Show de bola. Vamos lá.
Depois é legal você explicar também o nome, o porquê do nome, né? Você já explicou em cima por causa qual é o significado aqui Das da colinas. montanha, né? Ó, É? esse é um Rebo 2020. Exatamente. Rebo 2020, então vamos lá. Para começar, a Rebo, né? Que uva é essa? Que diferente, nova. É uma uva também do Trentino Alto Adige, que é a última província lá no norte da Itália, ali na fronteira com a Áustria. E ele também nasceu na Piana Italiana. Só que diferentemente da Teroldego, que nasceu em Mezzacorona, o Rebo nasceu em San Michele Alto Adige, no Instituto Agrícola. Um ampelógrafo, quando eu falo ampelógrafo, é um estudante do mundo dos DNAs, das videiras, né? Ele cruzou Teroldego e Merlot. Por isso que a gente brinca que na Itália, Rebo é o Merlot melhorado. Olha que interessante isso, né? Super diferente. Ele tem a sua característica própria. Quando eu falo em uva italiana, eu fujo ou vou fugir um pouco da característica das uvas francesas. O que é o vinho francês? Elegante, delicado, sutil e muito aroma. Quando eu falo de uva italiana, eu falo terrosidade, acidez, rusticidade própria, vivacidade. Eu estou falando de uma complexidade muito além, né? Uma coisa que eu brinco muito desse Rebo, eu sou técnico, então o aroma que ele me dá a entender é que quando chove, eu vou lá na terra e vou sentir o cheiro da terra. Ele tem um aroma de terrosidade fantástico, mas a fruta, o café. Tá quanto tempo aberto esse Rebo? A tua abriu faz... já passou dos 40 minutos já, tá? faz... Tanto é que ele tá outro vinho já. Olha o café que tá. Não, é um vinho que me apaixona. A safra das safras, né? Como foi a safra 2020. E, novamente, fugir um pouco da tradição de que o Merlot na nossa região, claro, fantástico, mas o Rebo, ele dá o mesmo entender. E outra colocação muito importante. A nossa vinícola, os nossos vinhos, seguindo essa sinônimo de vinho clássico, ou a autenticidade do vinho clássico, o potencial de guarda desse vinho, eu tenho que respeitar a idade dele. Pega uma garrafa, guarda. A palavra-chave do mundo vinho, o que eu sempre vou falar, paciência. Durval deve estar dando risada aí agora, Durval. Paciência de deixar 1 hora no decanter, paciência de fazer um belo jantar e abrir uma bela garrafa de vinho, paciência de guardar meses e, se necessário, anos. Essa paciência. Paciência de pegar uma taça. Eu sou louco. Eu vou no restaurante, eu demoro 3, 4 horas para degustar uma garrafa. Aqui, ó. Aeração. Fazer com que a partícula de aroma bata na parede da taça e ressalte o buquê. É ter paciência e respeitar o produto. Novamente, o que eu falei no início da live, não é pegar e virar a taça. É entender o que tu tá degustando. Sim. É aroma, o que é aroma? Sim. A experiência é outra, né, quando você faz isso. Totalmente. Então, para mim, isso é muito importante. E vale ressaltar que vocês viram o nome desse vinho, né? A pronúncia dele é Logorglio. Logorglio, no italiano, é orgulhe-se, ou orgulho de, no caso, do que nós temos orgulho, né? Eu tenho orgulho de ter conseguido, né, virtude de ressaltar a característica de um Rebo ali dentro. Esse vinho é a característica... É um vinho comemorativo, né? Que legal. Muito. Comemorativo, né? Uma noite de comemoração, um aniversário de casamento, uma conquista no trabalho. É um vinho próprio aí para um belo jantar, né? O próprio rótulo já chama, né? Uma conversa, algo especial com a esposa. É um vinho de múltiplos, né, momentos. Então, é um vinho... Não, exato. Não, e é legal porque, tipo assim, é justamente isso que a gente passa até para os nossos clientes, né? Gente, não tem nada de complicado nisso. É uma questão de você ter uma experiência legal, né? Porque às vezes assim, mas dificulta, tomar vinho é muito difícil. Não, não é. O vinho é descomplicado. Mas se você segue esses pequenos passos, né? Você tem uma experiência muito melhor. Então, assim, tem alguns clientes que eles começaram a entender que não tem nada de complicado nisso. Não precisa comprar a taça de R$ 250 cada taça. Não, pode ser a tacinha de vidro. A experiência é a mesma. Depois você vai, né? Tipo, mas essa experiência de deixar o vinho airar,
tomar devagar, essa coisa toda, isso que é o legal, né? Você tem uma experiência, você começa, mas eu não consigo decifrar os aromas. Fiquem tranquilos, isso vai vir com o tempo. Importante primeiro é em boca. Beba, curtiu o vinho, depois os aromas, essas coisas todas. Eu mesmo, eu tenho muita dificuldade, hoje tenho menos, né? Mas já tive muita dificuldade. Mas eu sempre falava, vinho é bom. Tomou é bom, depois o resto a gente vê, né, cara? Exatamente. E a minha única, eu peguei ele, porque assim, eu era muito ansioso. Eu pegava uma garrafa de vinho, abria e já começava a tomar. E o Durval sempre pegava no meu pé, cara, abre a garrafa, deixa aí, espera eu vir abrir, né? Tipo, então, por isso que eu até dei risada. Né? Não, mas Esse- legal, legal. E agora, o Felipe. Né? O Felipe, se fosse abrir uma garrafa dessa de vinho hoje para beber, qual seria a harmonização perfeita para o Felipe nesse vinho? Perfeita. Perfeita, acho que primeiro vale a contemplação. Quem está me acompanhando, né? Minha Sim, esposa, um grupo de amigos, acho que isso é válido, né? Mesmo se é para comer o que a gente fala aqui no Sul X, ou uma pizza, sim. vale, é perfeito. Mas é claro, se o momento for, se o momento possibilitar, uma carne sem gordura, dois pratos típicos italianos, risoto, uma própria pizza, tu tem ali um queijo, tu tem condimento, tu tem Uma uh, pizza? uma pizza marguerita, uma pizza calabresa, é um merlot. Vamos imaginar que ele está muito Puxa, próximo ao corpo de um merlot, né? Então ele tem entendi. corpo, né? Então eu quero um alimento que também não dê muita estrutura, mas também não seja quase que Muito fraco. pouca. Exato, né? Some Molho rápido. Não, branco, algo, risotinho de queijo, né? meu Deus, fantástico mesmo. Então, pratos desse estilo, de médio corpo, de médio peso, que vão acompanhar muito bem esse rebo. E são pratos, se a gente for olhar, uma pizza, um risoto, uma carne magra, é muito fácil. Muitas vezes são alimentos do nosso cotidiano. Muitas vezes tu tá ali, vamos fazer o quê? Vamos pedir uma pizza, vamos fazer um risoto, fazer algo. Se tornam alimentos corriqueiros, né? Não é algo Sim. que se Nada organiza. muito Então, complicado, Nada muito né? complexo não é de se fazer, complicado. né? Tu pode fazer Entendi. e degustar o vinho de uma forma específica. Sim. Show. Sensacional. Bom, agora vamos falar Do V. do Vepo. É V Do É Vepo. Vepo, né? Vepo. Exatamente. Esse é Um um blend. Esse é um blend. Ele tem 3 uvas. Só um adendo que eu queria colocar em relação a... Tu falaste em aroma, né? Eu sempre falo, e às vezes as pessoas elas mandam mensagem para mim, porque elas vão ler a ficha técnica ou vão ver o que eu falo em lives, mas eu não estou sentindo o aroma. Por exemplo, agora que eu falei do Rebo, que estava aberto há 40 minutos. Está sentindo Sim. cacau? Ou tá Sim. sentindo café? Aroma é algo muito pessoal. A nossa narina, ela consegue decifrar cerca de 10 mil aromas. Só que os aromas perante o meu cotidiano, perante o seu, perante a da sua esposa, é algo muito peculiar. Muito peculiar, exatamente. Esses dias eu estava tendo uma aula de saquê e uma das minhas colegas do norte, esse vinho tem aroma, esse saquê tem aroma de murici. E eu pensei comigo, não é uma molécula olfativa, algo que esteja no meu dia a dia para mim guardar. Mas como na nossa região aqui no sul nós temos frutas como figo, caqui, então é muito regional também. Então nunca se prejudiquem ou não tentem encontrar um aroma de um vinho. Isso é muito pessoal. Exato. É ir na fruteira e cheirar a fruta e guardar na tua caixa de arquivo. Isso é um treinamento com o tempo. É que nem falar tem cheiro de terra. A criança nasceu em São Paulo, só asfalto. Como é que o cara não tem essa lembrança? Não tem referência. Né? Não. E muito É, que eu falo, vinho é o que o Rogério Dador fala, né? Vinho é abrir garrafa. Então, vai abrindo, vai aproveitando e aos poucos vai encontrando aroma. Mas é bem isso mesmo. A Dani fez um comentário agora que eu já ouvi também falar muito sobre isso, Dani. Que realmente hoje, se for partir mesmo para análise sensorial, as mulheres acabam se destacando um pouco mais do que os homens, né? Justamente no cotidiano, no dia a dia, porque está mais presente na cozinha, mexe mais com condimentos, então ela tem aquela, né? Ali Exato. aquela semelhança, né? Então acaba ficando mais bacana. Mas Então eu tô ferrando. eu Eu não cozinho. nós Eu não cozinho, então eu faço. estamos falando do Vepo, né? Que são 3 uvas. 3 uvas. Ele é 60% teróldego, 20% Anchelota e 20% Rebo.
Safra 2020 e os mesmos 16 meses em Aduelas de Carvalho francês da família Cados. 2 adendos ali. O Carvalho é como uva, ele tem clones específicos, são mais de 200 no mundo inteiro, e cada um tem a sua característica olfativa. Por isso que a gente sempre bota isso muito aberto ao nosso consumidor. Carvalho Cados. E Aduelas, no caso, a gente estava falando aqui Aduelas, ou vinhos aduelados, pessoal, o vinho em si que ficou no tanque de aço inoxidável ou polipropileno, no nosso caso, aço inox, e nós pegamos grandes tábuas de carvalho e injetamos dentro do tanque. O que é muito melhor, porque o vinho ele vai ter mais conexão com a própria madeira do que um carvalho em si. Então, é uma mentalidade que nós usamos. Nós usamos carvalho íntegro, isso é, o barril para o vinho branco, e para os todos tintos nós usamos as aduelas. Mas esse vinho é muito específico, porque tu tem rusticidade da Teródigo e até uma questão estrutural. Tu tem tonalidade da Anchelota, justamente... Densos, mesmo, escuros, né? São. Esse não ficou tão concentrado porque a gente fez uma fermentação com um pouco mais de temperatura, onde não extraiu tanta tonalidade da própria casca. Mas, indiferentemente, ele ficou um vinho com uma complexidade muito, muito própria. Tem que decantar esse vinho uns 30 minutinhos. Não tem decanter, não tem problema. Abre e deixa abertinho ali no... Deixa aberto, exatamente, exatamente. Bota na taça, tá cozinhando, bota na taça, ó, trabalhando o vinho. Vai conversar. Exatamente, exatamente. Não, esse vinho eu tive a oportunidade de experimentar também. Ele tá fantástico, esse vinho, né? E até complementando aqui o que a gente estava conversando, eles seguem. Olha só, gente, vou tentar aproximar. Olha o tom. Linda tonalidade. Linda tonalidade. Esse vinho tá maravilhoso. E esse blend, qual seria a sugestão de harmonização nesse blend? Como diz na minha terra, né? O churrasco é muito tradicional, ainda mais. Boa! Boa! Vai muito bem. Pega um domingo, 5 horas da manhã, quando tu começa a assar a carne. Aqui não é botar de chão. É fogo de chão mesmo. Então, fogo de chão, 5 da manhã, 7 da manhã, bota a carne ali, abre o vinho às 8 horas, vai consumir ele às 10. Mas brincadeiras à parte, comida mais estrutural, né? Pode ser também um risoto, mas eu já peço um risoto um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais à base de manteiga, com bastante queijo. Até posso botar um pouquinho de camarão, não tem problema nenhum. A carne pede estrutura, né? Ele pede pratos mais condimentados. É um vinho de grande corpo, ele vai ter que ter um prato que combata essa estrutura dele. Mas, em si, o que as pessoas puderem, né, aproveitar, até uma conversa, é um vinho que vai muito bem. Sim, sim. A gente fez a harmonização desse vinho com um ragu de costela, né? A gente fez um risoto com ragu de costela. Gente. Fantástico. Fantástico. Era de comer a garrafa. Ragu de javali, né? Carne exótica. Aqui a gente tem muita cultura do Brasil de carnes exóticas, né? Animais exóticos, fazão, javali. Então, e dependendo do local que tu for no Brasil, tu consegue encontrar algo, tu pode estar aproveitando também. Vai muito bem. E um adendo, né, meus amigos? Todos os vinhos são de cera, né? No fechamento. Acho que é muito válido. Isso é um diferencial do próprio produto, né? É o que eu sempre falo. Nós elaboramos... Todos, ó. Linda, olha. Eu sempre falo, a gente elabora 8.000 garrafas por ano. Não coloquei antes, mas estou colocando agora. Em toda a nossa linha, 8.000 garrafas. Nós pegamos as 8.000 garrafas à mão. Porque para fazer cera tem que ser algo muito artesanal e próprio. Então, vai muito mais além. É uma filosofia mais dada, né? Do contato direto da colheita, da vinificação, da rotulagem e a mesa do cliente. É bem específico. Esses dias eu vi uma vinícola que postou um vinho que eles falou que esse lote do vinho deles tinha saído com produção limitada. 9.800 garrafas. 8.000 garrafas dando reprodução total do cara. No ano, gente. Né? Então, assim, é uma produção limitadíssima mesmo. Né? É um negócio de uma qualidade, de um cuidado extremo, né, cara? Assim, bastante. É respeitar. Muito feliz, cara. Nossa, você não tem ideia. Eu sou apaixonado por esse tipo de coisa, então... Encanta. E às vezes me dá muito medo, porque são pequenas elaborações, é claro. E imagina o que eu comentei no início, que a gente vai lançar o Sangiovese Isabel, né? 400 litros. Nem 400. Bota. Vai dar um pouquinho mais ali, mas...
É rápido, é um produto diferente e é o que o mercado brasileiro pede, né? Eu sempre dou um adendo. O Brasil tem a maior carta de vinhos do mundo. São cerca de 38 mil rótulos. O brasileiro, o consumidor brasileiro quer diversidade, que é Sim, novo. sim, Então, sim. elas têm que estar trabalhando isso, sabe? Conhecer coisas novas, né? Experimentar coisas diferentes, né? Aqui a gente sente bastante. A gente isso sente também. bastante isso aqui. O pessoal procura por novidades, gostam de experimentar. É justamente isso. Quando eu faço degustações, muitas vezes, eu sempre escuto as pessoas se queixar, por exemplo, do vinho em latinha. É um exemplo que eu dou. Pensa comigo. O vinho é uma bebida de 8 mil anos. Eu comecei a usar a garrafa de vidro no mundo do vinho há 478 anos na Inglaterra. Em 7 mil e poucos anos, eu usei ânforas, sacos de pele de animal, jarras de barro. Porque o problema com a latinha agora, ela é o avanço do amadurecimento humano, da evolução. Exato. Uma modernizada aí no negócio. E não Modernizada. tem nada de errado nisso, né? Tem Nem, público eu para já isso, né? me esqueço. Degustei Né? fantástico. Exato. Exatamente. Facilita, né? Gelar, cara. Facilita. Tem coisas que sim. Não colocaria um vinho que nem esse numa lata, claro. Mas há vinhos, né? E mais de entrada. São conceitos diferentes, propostas diferentes. Mas eu acho muito bacana essa mente aberta que você tem em relação justamente a esse mundo do vinho. Tanto a parte, por mais que você siga uma técnica de velho mundo, que é incrível, né? Mas você tem um olho lá na frente também em relação, né, a modernidade que está tendo, né, nesse mercado. Que, gente, acreditem, vinícola ganha dinheiro? Claro que ganha dinheiro, trabalha para isso. Mas o maior beneficiário somos nós também, consumidores. Né? A gente tem essa riqueza, né, de vinhos para experimentar, essa riqueza de variedades, onde você pode se permitir escolher, hoje eu vou tomar esse, amanhã eu vou tomar aquele, experimentar todos. Isso eu acho incrível a experiência. Ou às vezes até a mesma variedade de uva, mas é elaborado de formas diferentes, né? Com barrica, outro sem barrica, exato. Natural, né? Exatamente. E a questão, tu falaste ali de vinícola dar dinheiro, né? Tem uma frase que eu adoro. Tu quer fazer uma fortuna no mundo do vinho? Tendo uma vinícola? Tu consegue. Pega uma grande fortuna, investe e tu vai ter uma pequena fortuna. É uma colocação. Exato. Eu vi da questão do vinho de latinha ainda, né? Tu falaste muito bem. É justamente aquela questão. É acompanhar hoje um público jovem que está fugindo do vinho, e querendo não, isso está acontecendo. Claro, existe um público muito fiel ao mundo do vinho, mas o jovem, ele está no destilado, ele está naquela misturança de destilado e bebidas que a gente não consegue entender como o estômago ele consegue, né, suportar, mas ele está numa bebida inadequada ainda. Então, muitas vezes, esse estilo de produto facilita que tu pegue, capta esse jovem e coloca... né? E é o que eu falo da cerveja. Sabe qual vai ser o produto em específico, fora o vinho, que vai levantar o mercado do vinho no Brasil? A cerveja. Ela vai fazer um papel fundamental. Por quê? Há 10 anos atrás, tu ia no supermercado, tu via latas e latas de cerveja. Hoje, graças a Deus, são corredores e corredores de cerveja artesanal. O que é cerveja artesanal? Maior elaboração, maior complexidade e mais aroma. O que é o vinho? Isso é, eu estou adequando o paladar do cervejeiro, onde futuramente ele vai ter facilidade de apreciar vinho. Tem que ir no mercado também. Isso é importante demais. Então, tá degustando cerveja? Se é de boa qualidade, se é bem elaborada, daqui a pouco tu vai ser pego, fisgado pelo vinho. E é o que eu sempre falo, não existe esse enófilo, esse apreciador de vinho. Depois que tu entra nesse mundo, meu amigo... Não tem. Isso é verdade. É um caminho sem volta, né? Mas... Caminho bom sem volta. Bom. Só segue aquela regra, é o seguinte: a vida é muito curta para tomar vinho ruim. Aproveitem, tomem os bons vinhos. Essa que é a regra, né? Mas agora vamos falar, né, dele, né? Que é o Rosé de Teróldego, gente. Olha o meu... Ah, tá, desculpa. Não, se você o Vepo, desculpa. Vamos voltar, porque eu acabei atropelando de novo, ó. O Vepo significa? O Vepo, na verdade, é um sobrenome de um grande amor do passado meu. Fica no off. Beleza. Não era para ter perguntado, né? Porque tá vermelho. Vamos lá, vamos pro Rosé, então.
Gente, olha só o rosé de Teróldego. Esse foi o primeiro vinho que a gente degustou. Tanto que a gente provou o vinho e já chamou ele na hora, né? Esse vinho tá incrível, mas eu vou deixar ele contar sobre ele. Tá fantástico. Essa é uma mentalidade que eu adoro. A uva, ela fala da seguinte forma para mim: faça-me pobre, que eu lhe farei rico. É o que eu respeito. Por isso, cada vinho nosso, ele tem a característica da expressividade. Uma coisa que eu mordo a língua muitas vezes quando eu vou numa loja de vinho ou algo específico. E aí eu vou pedir os vinhos rosés, porque vinho rosé é um produto em alta, né? Provence nos mostra isso. Aqueles rosés claros, provençais, delicados, que tu degusta e some na boca. Nada contra. Isso Claro. é proposta no mundo do vinho. Adoro esses vinhos. Só que eu pensava, falta alguma coisa de enogastronomia, falta rosé de autenticidade e caráter próprio. E como eu amava Terol, eu digo, por que não? Vamos inovar? Não tem no mercado. Vamos fazer um rosé de Terol. Não tem. E vamos fazer um rosé de Teróldego pelo método mais nobre de elaboração dos vinhos rosés do mundo, que é este método específico, que é o método de sangue. Isso é, eu sangro a uva. Para vocês terem uma ideia, o que dá tonalidade no vinho? Tonalidade. Processo de maceração, o contato da película, da casca da uva, com o mosto. Normalmente, vinhos rosés, provençais, maceração curta, 40 minutos a 1h30. Dificilmente passa disso. Esse rosé, ele tem 1 dia e meio de maceração. E eu sei que casca não passa só tonalidade. Ela passa molécula olfativa, ela passa tanino vegetal e ela passa característica estrutural. Então é um rosé que se tu botar com um prato mais condimentado, tá fazendo uma carne em casa, tá fazendo um risoto, tá fazendo Pode colocar sem medo. Esse rosé, pelo amor de Deus, ele pede isso. Ele pede isso. Não é aquela fruta, aquela delicadeza. Não. Ele tem delicadeza, mas ele tem muito mais. Sim. Ele é um rosé que me encanta. Ele tem a delicadeza e oferece mais, na verdade. Meu Deus, defumado que esse vinho tem. É. E as pessoas me falam, sabe? E aqui eu vou ser um pouco mais incisivo nessa relação. Felipe, leva os teus vinhos para concurso. Fala um pouco da autenticidade. Mostra para o mundo o que é vinho de Eternidade, o que é um rosé de Teróldego, o que é um brut rosé de Teróldego. Nunca eu vou colocar meus vinhos no concurso. Por quê? Vinho é paladar pessoal. Eu não quero uma pessoa com o seu paladar próprio, porque isso representa, avaliando esses vinhos. Quem vai avaliar esses vinhos vai ser o meu consumidor. Um consumidor que quer o diferente, que quer o método clássico de elaboração. Às vezes eu vejo, e isso é por isso que eu gosto de colocar isso, meus amigos. 92 pontos Robert Parker. Preço lá em cima, as pessoas vão adoidadamente comprar esses vinhos. Ela é avaliada por uma pessoa que tem o seu paladar. O paladar do Robert Parker não é o mesmo que o meu, que você que está assistindo. Então, o mundo do vinho vai muito mais além. Abram garrafas, degustem de tudo, saem da zona de conforto. Eu tenho uma filosofia muito própria. Eu nunca abro a mesma garrafa. Nunca. Eu tenho fases, eu gosto de degustar. Eu estou na fase do Melnik, que é uma uva búlgara. Mas eu gosto de degustar de vários produtores. É se dar a possibilidade de degustar o diferente e de criar o teu próprio paladar pessoal. O que tu gosta, o que tu prefere, se tu gosta de vinhos mais encorpados, vinhos mais leves, então... A experiência que valeu a pena, a experiência que não queria mais, essa é a pegada, né? Totalmente. Isso é muito importante. O seu paladar, né? Exato. Para quando tu degustar um rosé desse, quando a gente lançou esse rosé, eu vou contar uma história para vocês. Quando a gente lançou esse rosé, nós enviamos ele para análises de alguns sommeliers aqui da região. Grandes amigos, até hoje. Só que, em alguns casos, a cor e o aroma, ela foi colocada como não sendo a característica de um rosé. Vejam como tá de um profissional do mundo do vinho estagnado uma cultura que rosé tem que ser claro, aromático e beira de piscina. Quer tomar esse rosé? Quer degustar esse rosé na beira da piscina? Pode. Tu é livre. Ele vai acompanhar muito bem. Mas é um rosé que, novamente, além da uva ser diferente, eu quero quebrar isso, que o rosé tem que ser daquela característica. É um rosé diferente. Então, é muito específico. Novamente, é o único rosé de Teróldego do Brasil. Não tem outra produção. Nós somos a única vinícola. Então, é um rosé que tem que pegar uma garrafa. Pega duas. Tu guarda. Esses vinhos dele, né, dessa linha
do Felipe, eu falo para todos. 2. Sem medo de ser feliz, porque a experiência é incrível e você conseguir guardar uma garrafa por mais uns meses ou anos, realmente a experiência vai ser mais incrível ainda, porque esses vinhos eles têm todo o potencial de guarda mesmo, e são vinhos que a produção é limitadíssima, ele segue à risca todo, né, o trabalho do terroir, safra, então é um vinho que não vai ser mais igual, né, as próximas safras, então assim, vale muito a pena. E seguindo essa linha dele, só que assim, só para não cortar a conversa de novo, o Vepo, quantas garrafas foram produzidas? Não chegou a 400, 300 e poucas garrafas. 300 e poucas garrafas, o Vepo. Quer dizer, isso quando foi produzida, mas agora também já não tem mais isso, né? Não. Inclusive já está na finaleira. A gente já está trabalhando com uma produção um pouquinho maior da última safra, mas safra 2020 desse, quase. Entendi. Esgotado. Mas tem aqui no Tassi Pros, hein, gente? Só para avisar você. Bom, você tinha falado do Rebo, dava uma média de quase 500, né? E o Rosé de Terolde, quantas garrafas produzidas? Nós fizemos mais desse. Esse chega a 900 garrafas. Essa produção foi master dele, viu, gente? Chegou a 900 garrafas a produção do cara. Esse ele extrapolou. Esse eu fui um pouquinho... Até, na verdade, a nossa maior elaboração ela ocorreu esse ano, que a gente fez um Trebbiano Toscano. A gente fez muita garrafa. Chegou a 2.000 garrafas. Fez bastante. Trebbiano é o branco, né? Trebbiano é o branco. Deu um probleminha agora, mas vocês vão receber já. Não, sim. Fique tranquilo. A gente experimentou sem rótulo. Realmente é um negócio incrível. E tu falaste algo que me chamou muita atenção e é verdade, e eu sempre gosto de colocar. Vinho, ele é único. Sim, literalmente, ele é único. Mas eu vou muito mais além. Vinho, ele é único de garrafa para garrafa. Imaginem vocês um carvalho que dê 225 litros, vai dar em torno de 300 garrafas. Isso. Eu acho que são 300 garrafas iguais. Da primeira garrafa que eu invaso, que teve maior contato com o oxigênio, até a última, número 300, que teve maior contato com o próprio carvalho, são 300 garrafas diferentes. Então, quando tu compra uma garrafa e tu for abrir para degustar, esse é um momento único. Tu nunca vai degustar um produto igual. Tu pode degustar um produto parecido, mas igual, nunca. Então, sempre falo, toda atenção àquele momento, toda dedicação. Eu sempre falo, eu nunca abro uma garrafa de vinho quando eu brigo aqui em casa. Que a atmosfera vai ser outra, eu não vou estar, né, dando pro produto. Então, vai muito mais além. Tu falou algo que é muito óbvio. Imagina se muda de safra para safra, mas vai além e muda de garrafa para garrafa, sem sombra de dúvida. Sim. E teve uma live que uma enóloga falou pra gente justamente isso, né? Que não existe um vinho ruim. Existe aquele vinho que você não gostou. Não agradou o seu paladar. Mas não exatamente quer dizer que ele é um vinho ruim. Ele é ruim para você, né? Que justamente cai nisso que você está falando agora. É único, né, cara? Cada um com o seu paladar, cada um com o seu gosto. Por isso que cabe, né, essa experiência e experimentar o máximo possível de vinhos. E apreciar esse momento. E depois, com o tempo, você tirando as suas conclusões. E, gente, vou falar para vocês. O máximo que vai acontecer é você gostar um pouquinho menos. Mas a experiência de tomar um vinho, ela é... Por isso que volta ao que ele falou há minutos atrás. É um caminho sem volta o vinho. Né? Não tem o que fazer, gente. É sensacional. E falando em sensacional, uma coisa que me chamou muita atenção, fiz questão de deixar por último, eu já vou falar 150 garrafas produzidas. Terminou. É exatamente isso que eu estou falando para vocês. Tá? Não tem mais. Porque eu peguei. A última caixa foi para vocês. Então, assim, na verdade, uma caixa vem 6, mas tem 5 só, tá? Porque uma já é, né? Então, é porque uma já vem aqui. Então tem 4, gente. Chegou, já exatamente. E o duro que é isso mesmo, né? A gente tá brincando aqui, mas é verdade. Se a Josi tem uma vendida, uma é nossa, sobrou 4 dessa safra, né? Mas vou deixar você explicar. Olha só, gente, na verdade estou aqui com espumante, mas vou cortar a conversa por aqui, vou deixar para você.
Quando a gente fala em autenticidade italiana, ok, elaboramos brancos, elaboramos tintos, elaboramos rosés. E aí pensamos, o que vamos fazer com os espumantes? Vamos fazer espumante de uva italiana também. Iniciamos com um Prosecco, clássico italiano, desde o século IV do Império Romano, é uma uva, né, ampla na região do Vêneto e no mundo inteiro. Né? Também conhecido aqui na nosso estado, no Brasil em si, como Glera, inclusive a uva branca vinífera mais cultivada. E em 2020 a gente teve a ideia de elaborar um produto totalmente diferente. Muito com auxílio de parceiros, onde nós adquirimos essas uvas. Um produto das variedades Nebbiolo e Ancelotta. E a gente foi mais além esse ano. A gente falou, né, do início da live, que elaboramos Trebbiano Toscano e Nebbiolo. Isso é fantástico. Inclusive um branco 100% Trebbiano Toscano. Então, nós achamos dentro dos nossos processos métricos meios de se elaborar grandes espumantes respeitando a nossa autenticidade, que é só trabalhar com uva italiana. Isso que foi o diferente. Isso que foi o belo, né? Aquela característica óbvia de tu fugir do Pinot Noir e do Chardonnay clássico, o que todo mundo faz, o que a gente vê por tudo, e dar essa autenticidade que as uvas italianas merecem. Então, foi um produto fora de série, 150 garrafas, safra 2020, 24 meses de autólise. Método tradicional de vinificação, método champenoise, né, de elaboração. Sim. Não tem como explicar algo. Eu sempre falo, inclusive nas nossas fichas, eu sempre coloco esse produto como inexplicável. Se vamos conseguir fazer de novo, eu não sei. 2022 a gente conseguiu. Mas eu não sei. Inclusive, essa última safra que vai ter atualizada, acredito só no início do ano que vem vai voltar. Além do Brut Rosé, a gente vai ter uma pequena quantidade de Nature. Cara, não tem como explicar isso. Como tu consegue pegar? Claro que o nosso método na elaboração desse vinho específico foi o método sangria. Eram 2 vinhedos específicos para a elaboração de vinhos tintos. O processo de vinificação se iniciou através da maceração para a elaboração de um vinho tinto. Mas ali no primeiro dia, nós sangramos 10% desse volume apenas e fizemos o corte. Posteriormente, fizemos a tomada de espuma e a elaboração final. É um produto fora de série. Fantástico, fantástico. A vinícola não tem mais, terminou. Essa safra terminou. Não tem. Enquanto até que eu não guardei para a reserva da família, guardei 1 ou 2 garrafas, o resto foi uma solicitação imensa, né? Mas realmente é gastronômico, é único, a persistência do perlage, a tonalidade, é um espumante com característica própria. Novamente, vai ter essa próxima safra, o Brut e o Nature, mas agora para o próximo mês, quem quiser manter essa característica, ou conhecer essa característica do espumante italiano, do espumante com autenticidade italiana, nós temos o Trebbiano Toscano e o Nebbiolo com Trebbiano, né? O Brut branco e o Brut rosé. Já vai estar na wine. Vai estar na wine, sim. Oh, Vai. A gente quer lançar na FenaChamp, né? Porque imagine uma vinícola italiana lá no meio das grandes corporações, mas mantemos a nossa autenticidade. Mas é um produto, como a gente conseguir uma elaboração maior, a gente vai botar ele também na Wine, na Pro Wine de São Paulo. Então, quem for de São Paulo, vai na Pro Wine nos ver, que vai degustar esses produtos, que tá interessantíssimo. com certeza, com certeza. E foi o que eu comentei para você, né? Deixa eu dar uma boa noite pro Lisandro. Eu vi que o Lisandro entrou na live. Lisandro, boa noite, seja muito bem-vindo. O Lisandro da Decanter. Olha. Sensacional. Mas o que eu ia falar para você? Eu falei para você aquele dia, né? A gente tava conversando nos bastidores. Você vai incomodar muita gente ainda. Ah. Vai incomodar ali, né? Você fala um pequenininho no meio dos gigantes, mas não é bem assim, cara. Os vinhos já estão aí com potencial de gigante já, cara. É sensacional. Eu agradeço muito, né? Porque é uma vinícola que se colocou de uma forma única e objetiva. Nós temos a nossa proposta. Sim. Daqui 2 meses o lançamento na nossa linha de licores, Limoncello e Arancello. Os nossos espumantes que são todos feitos de uva italiana. Os nossos vinhos que vocês já conhecem ali do Taça e Prosa, que por favor adquirem. Os outros rótulos. Boa. Outros rótulos. Então, assim, ó, indiferentemente, todo vinho que tu for adquirir da Vini dell'Eternità, todos métodos ancestrais, cada um com a sua característica, e todos
unicamente uva italiana. Então, é algo que para nós é gratificante chegar nos consumidores específicos, nos apreciadores de vinho, com uma filosofia única da característica italiana, com aqui eu estava lendo, né, um comentário com personalidade. Então, é bem bacana mesmo. Exatamente. Não, esse espumante, eu vou falar para vocês. Quando ele falou desse espumante, que ele, né, a gente pediu para ele, para a gente poder experimentar, que aliás, né, não acabei não mostrando o rótulo, até para você explicar aí qual o significado, né, do rótulo. Gente, a gente ficou pasmo. Ele tá incrível. É um espumante que vale muito. Como a garrafa ela tá escura, não dá pra ver. A cor dele é incrível, exatamente. É maravilhosa. E é um espumante bem cremoso, né, em boca. Ele... Totalmente. Amanteigado, preenche bem a boca, aquele mousse muito grande. Não. Eu vou mandar uma garrafa para vocês do Brut Rosé de Teródigo. O que eu degustei hoje, Anderson, tu vai chorar quando degustar esse vinho. Eu pego com você na wine. Tá, combinado. Porque pego com você na wine. Hoje toma junto. A gente toma. De repente a gente toma uma sem dar outra. Vai fazer um juro, vamos seguir a filosofia, né? Que é 2 garrafas, né? Entendeu? Eu juro pra... Nós fizemos esse espumante com o restinho de 300 litros que sobrou do tanque de Rosé de Teródigo. Então, imagina um espumante daquela tonalidade um pouquinho mais vivaça. Sim. Não vai dar 400 garrafas. Não vai dar. Ô Dani, a gente tem, tá, Dani? Depois eu te chamo. A gente tem aqui. Tá? Ela falando. Pode ficar tranquilo. É a característica única, né? São produtos, claro, que ao longo dos anos a gente vai, né? Claro, no crescimento orgânico tá aumentando. O nosso problema, muitas vezes, hoje, meus amigos, é que quando nós trabalhamos com grandes elaborações, quando nós começamos a trabalhar com borra e tanque, muitas vezes eu perco a qualidade, né? Porque eu vou perder o controle da vinificação. Tem todo um ênfase dele num trabalho muito específico no momento da elaboração. Mas, aos poucos, o cuidado a cuidado, a gente vai, né, nos aventurando em novos processos, aumentando um pouco as nossas quantidades. Hoje a Vinícola de Trentá é uma vinícola de 8.000 garrafas, com um bom portfólio, só que tu vê ali números muito singelos. Elaborações quase de 1.000 garrafas, pelo amor de Deus. Então, se torna algo muito exclusivo no mundo do vinho. Sensacional. Você sabe que agora eu tô olhando a hora. Cara, a gente tá chegando nas 10 horas. Já tá em 1h30 de live. Agora que eu tô prestando atenção, cara. Passa o tempo, né? Papo é bom, né? Que bate-papo sensacional. Passa que a gente nem vê, né? Sensacional, muito legal. Falo para vocês que assim, a gente já bateu papo nos bastidores, né, com o Felipe, né, mas não a fundo dessa história toda. Então a gente também está ouvindo a história dele de uma forma mais detalhada junto com vocês aí da live, que é o que acaba, né, encantando muito mais. A gente já tinha provado os vinhos, é claro que incríveis, né, mas a história dele como um todo a gente não sabia toda essa história não. E meu amigo, cara, só tenho que te agradecer. Sei que a vida de enólogo não é fácil, você ainda é professor e ainda tem uma vinícola, cara. Então é que eu pergunto para todo mundo, não sei como é que vocês têm de dormir, né, cara? Né, porque é um negócio que, enquanto uns é 8 horas, vocês é praticamente 20, né, horas por dia trabalhando. Mas o bacana que eu falo sempre é uma coisa que a gente percebe no falar, né, cara? É o amor que tem pelo que faz, né? Eu volto a repetir de novo o que eu sempre falo, mas eu não me canso de falar. O que mais apaixona a gente nos vinhos nacionais e nesse subnicho que a gente curte, que são os vinhos de produção limitada, não é só a qualidade dos vinhos, né? E sim também o amor que existe por trás de toda a produção, de cada garrafa, cada elaboração. Obrigado, e a gente sente isso em taça também, né? Exato. O cuidado, o respeito, né, com o produto, como a gente falou nessa live inteira, é um ser vivo que ele nasce, ele cresce e um dia ele vai morrer. Então, pelo menos os que eu elaboro, eu quero ter todo o cuidado nessa vida que ele vai ter. E eu quero que as pessoas, quando vão abrir ele em casa, abram com amor, com o mesmo cuidado e amor que eu tenho. Quando a gente fez o primeiro vinho que nós lançamos, é um rosé de Teródigo. E eu pensei comigo, meu Deus, eu vou ter uma dificuldade imensa. Como é que eu vou me desgrudar dessas garrafas? Eu vou falar para você.
Eu vou falar para vocês, quando nós invasamos, eu trouxe que eram 300 garrafas de um rosé de Teródigo, da primeira vinificação que nós fizemos em 2020, super singela. Eu trouxe para o meu apartamento, eu botei ela num quarto e eu dormi naquela noite naquele quarto, com as garrafas no lado. Eu não quero número, eu não quero mercado, eu não quero ganhar dinheiro sobre isso. Eu quero que as pessoas tenham experiência. Novamente, é readequar o paladar do brasileiro e fazer com que os nossos vinhos, que ela vá, né, sair da zona do conforto, como nós falamos, e degustar essas experiências. Então, vai muito mais além. A Vini dell'Eternità, ela é experiência. Ela é momento, ela é prazer, ela é enogastronomia, ela é tudo isso dentro de uma garrafa. Então, é um produto que a gente sempre gosta. Incrível, incrível. É que eu falo. Lembranças para a eternidade. Exatamente, exatamente. É uma prova, assim, a forma que você fala é um negócio impressionante. E a gente só tem a agradecer, né, cara, por ter a oportunidade de estar representando, né, isso, e com peso, né, cara, a responsabilidade que a gente tem, né, a representar vinhos como o seu, né, com todo esse cuidado e carinho que você tem. Com certeza aqui a gente vai fazer o máximo possível, né, para justamente não decepcioná-lo. Porque Não. eu vou falar para você, eu falo mais isso para você, porque quem tomar o vinho pode ter certeza que decepcionado não vai ficar. Não com vinho. Não, nunca, nunca, nunca. Nunca, porque eles estão incríveis, né? Então, assim, meu amigo, deixo você para as considerações finais, se eu te cortei em alguma coisa, se há alguma coisa importante que você queira acrescentar, que a gente deixou, passou a conversa para frente e que você acha, assim, né, relevante comentar. Eu, né, só dando as minhas considerações, falem com a Josi, falem com o Anderson, realmente eles vão dar todo o direcionamento para vocês em relação aos vinhos. Conheçam essas uvas, o que precisarem como vinícola, a gente está sempre à disposição. Quem estiver, né, em São Paulo, eu sei que tem vários locais aqui acompanhando, mas nós vamos estar presentes nas maiores feiras agora nesse mês, então na Wine South America, na Pro Wine de São Paulo, que é importante também, na própria FenaChup em Garibaldi. Então, se puderem, né, se estiverem com esse tempo, deem uma passeada no nosso stand, conversem, eu vou estar presente em todos, então eu vou estar lá de forma constante, diária, então degustar outros produtos, por favor, sintam-se em casa. Novamente, é um agradecimento também a vocês por abrirem esse espaço para a gente mostrar um pouco da nossa filosofia, né, que é muito importante, e o que vocês necessitarem de nós, a gente sempre está à disposição, e que cada vez mais as pessoas consomem vinhos brasileiros de uvas italianas. Com certeza. Não, com certeza. Depois da aula de hoje, é um negócio incrível. E eu acho que hoje à noite foi dito tudo e muito mais, né? Live, mais uma vez, como sempre, uma live incrível, incrível, incrível. Tá difícil dar tchau, né? Exatamente. A gente termina essa noite. Eu tô aqui, eu tô tentando falar alguma coisa que eu não tô conseguindo falar, que é o tal do boa noite, né, gente? Galera, boa noite. Porque o papo tá tão legal aqui, né? O pessoal interagindo. Muito obrigado, pessoal que ficou na live até agora, pela interação que tiveram com a gente, pela presença, né? Pela oportunidade de estar aí com vocês aí e poder explicar e conhecer um pouco o trabalho, conhecer esses vinhos maravilhosos do Felipe, que é um grande também enólogo, professor. O cara praticamente faz tudo com 24 anos de idade e sensacional, cara. A gente, brincadeiras à parte, mas assim, eu fico honrado em conhecer uma pessoa que nem você, com essa capacidade que você tem e com esse coração enorme, porque você, à frente disso tudo, é um ser humano de um coração incrível. A gente bateu o papo aí e com certeza semana que vem a gente vai ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente aí na Wine. Tô ansiosaço já para descer aí para Bento Gonçalves. Pessoal, uma ótima noite a todos. Muito obrigado. Felipe, sensacional, noite incrível, cara. Mais uma vez, obrigado. Dani, Lisandro, Durval aí do Vida de Enópolis, o pessoal todo que estava com a gente. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigado, novamente. Obrigadão, obrigadão. Saúde. Saúde. A minha taça está vazia. Você sabe que eu falo, mas eu bebo, né? Eu quase não falo, também não falo, também não bebo. Sensacional, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Ótima noite. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.
Pode encerrar. Eu sei. Meu óculos.